Boa noite, irmãos. Que a graça e que a paz de Cristo seja multiplicada na vida de todos vocês que estão aí em casa, descansando pela internet, no YouTube, e alguns poucos que estão aqui nesse prédio devidamente mascarados. É um privilégio realmente ainda estarmos aqui, podendo falar do amor de Deus, trazer um pouco daquilo que Ele tem nos dado. E acima de tudo, poder dar um bom testemunho do que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa, nos nossos dias, nesse tempo tão diferente que nós estamos vivendo. Mas, como já foi dito aqui, nós cremos em um Deus. E porque cremos nele, cremos na vida. E como Jesus disse, não é uma vida comum, não é uma vida que qualquer um pode oferecer. Ele disse que veio para trazer vida plena. Ele veio para trazer uma vida abundante. Ele veio para trazer uma vida que era mais do que suficiente para cada um de nós. Uma vida que nós poderíamos compartilhar com outros. Uma vida que nós poderíamos dar para alguém da forma como recebemos. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós cremos no poder de Deus. E ontem eu estava aqui com os jovens, estávamos reunidos com os jovens aqui, a gente falava um pouco sobre isso. E a gente estava trocando essa ideia a respeito da necessidade que nós temos hoje, como igreja de Jesus Cristo, né? Eu falando com um público jovem, que tem uma vida bem longa pela frente, e jovens que talvez nunca tiveram vivido um tempo como esse. Nós que somos um pouco mais antigos também não vivemos, né? E o que falar, o que fazer, e nós entendemos que há uma necessidade da igreja de Jesus Cristo assumir o seu papel de maturidade nesse tempo. Um papel de maturidade que não é forçado, que não é antecipado, uma maturidade que não é precoce, porque a igreja de Jesus Cristo já tem tempo suficiente para isso. Já desfrutou em outras épocas esse tempo de infantilidade, de criancice, essa parte do processo que faz parte. Já fez o que deveria fazer, como nós lemos ontem, o que deveria fazer como menino, como criança. Mas o apóstolo Paulo disse que chega uma hora em que nós nos tornamos homens, a gente cresce, e a igreja de Jesus Cristo cresceu. E nós entendemos que a responsabilidade que esse tempo que nós estamos vivendo, a responsabilidade que esse tempo está exigindo hoje, nós como igreja, nós não podemos nos omitir. Nós não podemos nos acanhar, não podemos nos esconder, não podemos deixar para depois. Não podemos dizer, e eu com isso? Nós estamos bem. Nós não podemos, irmãos, nesse momento, fugir da nossa responsabilidade como uma igreja madura, porque o mundo está exigindo isso. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão desfalecendo, as pessoas estão desencantando, as pessoas estão perdendo a esperança, as pessoas estão morrendo com dúvida. Na epístola de Judas tem um trecho que me chama muita atenção, que ele diz que nós devemos ser sensíveis, nós devemos perceber e devemos nos atirar no fogo para resgatar, arrebatar do fogo aqueles que estão morrendo por causa de dúvida. E a gente entende isso nos nossos dias, no nosso tempo, porque nós vivemos um tempo onde informação é o que a gente tem em maior quantidade, em todos os segmentos. Hoje a gente tem Bíblia, a gente tem canal na televisão, a gente tem canal na internet, celular. Informação você consegue de todo jeito, escrevendo, procurando no Google. Se não quer escrever, você diz Hello Google, e alguém fala com você e procura para você. Então hoje a gente tem muita informação. E mesmo com tanta informação, hoje as pessoas já não estão morrendo por ignorância. A epístola de Judas reflete um retrato dos nossos dias. As pessoas estão morrendo com dúvida.
Porque para cada pergunta tem mais de uma resposta. Para cada problema tem mais de uma solução. E as pessoas não sabem o que fazer. As pessoas querem seguir, mas não sabem o caminho. As pessoas querem acreditar, mas não sabem em quem. E nesse momento eu entendo, irmãos, que a responsabilidade da coragem de levantar o dedo e apontar o caminho é nossa, da igreja de Jesus Cristo. A gente que gosta de esporte, que acompanha essas coisas, competições, não sou praticante, mas sempre gostei. A gente vê os campeonatos, começa todo mundo nas preliminares, né? Todo mundo jogando, brincando, fazendo a competição. Aí chega o final, a parte assim final, aquelas quartas, o final dos campeonatos. E normalmente os comentaristas falam assim: chegou a hora de separar os homens dos meninos, porque daqui para frente a competição é dura. Não tem tempo para distração, não tem tempo para brincadeira, não tem tempo para beber água. Daqui para frente é briga de gente grande. E nós estamos vivendo um tempo desse, que é tempo de separar os homens e os meninos. É tempo da igreja entender o seu papel, a sua responsabilidade, deixar os mimimis de lado, deixar as brincadeiras de lado, as distrações de lado, e ter coragem de apontar o dedo para milhões que estão morrendo em dúvida, porque nós conhecemos o caminho, nós seguimos o caminho, e nós temos sim condições de salvar tantos, né? E dando continuidade a essa mesma linha, eu quero convidar os irmãos a ler comigo um trecho que o apóstolo Paulo escreveu, segunda carta aos Coríntios. Quem tiver um livro como esse pode abrir. Quem tiver seu app pode acessar também, celular. Quem quiser acompanhar o telão pode acompanhar. Quem souber decorado também não precisa nem abrir, vai só, né, puxando na memória. Tem gente que decora e isso é muito bom. E eu quero falar um trecho aqui, compartilhar com os irmãos um trecho que o apóstolo Paulo falou, irmãos, e ele falou isso dentro do seu chamado, dentro do propósito de Deus para a vida dele. Ele falou isso como igreja, e isso me dá uma base muito grande, e esse texto é muito forte para mim, porque eu sou testemunha de parte daquilo que eu vou ler aqui, e é um tempo que nós temos que entender isso, irmãos. Os decretos fechando, a forma normal que nós entendemos de falar, de pregar, de cultuar, sendo alterado, modificado. E a gente pergunta muitas vezes se a igreja vai parar, se a igreja vai ser diminuída, se vai ser prejudicada. Eu não acredito nisso. A igreja não vai parar, a igreja não será prejudicada, a igreja não será retardada, a igreja não vai sofrer nada com isso, porque a igreja vive baseado na palavra que saiu da boca do seu líder, do seu criador, do dono da igreja, quando disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. E aqui nós vemos um trecho que eu considero muito difícil, mas para que você entenda, e talvez nem entenda, porque por isso nós somos chamados de crentes, porque tem muita coisa que a gente não entende, mas a gente segue em firme mesmo assim, baseado na fé que Deus colocou no nosso coração. E o apóstolo Paulo diz, eu quero ler a partir do versículo 3, capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, e ele vai nos ensinar aqui, nos mostrar aqui, talvez não responder o porquê as coisas acontecem, como Paulo falou hoje de manhã, ministrou sobre quem é o culpado. Quem é o culpado? Quem é o responsável? Ninguém está aqui para isso. E as pessoas perguntam: por que acontece? Por que acontece? Eu também não sei, e muitas vezes não sabia me responder isso, mas muitas vezes a gente entende para que as coisas acontecem.
E o que o apóstolo Paulo está falando aqui é isso, irmãos. Nós não estamos falando aqui de um tempo de bonança, um tempo de tudo bem. A gente está falando de um tempo de dificuldade, onde eu mesmo já perdi nos dedos das mãos a quantidade de amigos que já se foram, pessoas próximas, um pouco mais distantes, mais do nosso ciclo de amizade. Então não é um tempo de brincadeira, não é um tempo de negligenciar nada. E o apóstolo Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. A gente gosta e acredita muito e pede, e não é falso nem ilegítimo o que fazemos, quando pedimos livramentos de Deus, que não aconteça isso, que não aconteça aquilo, que nos livre disso, que nos livre daquilo. Nada de errado, é o nosso coração falando, é o nosso desejo falando. O nosso Deus é um Deus que livra, sim. Ele é um Deus que pode evitar algumas coisas da nossa vida, sim. É um Deus de livramento, sim. Apesar de que quando falamos em livramentos, a gente associa muito a um acidente de carro, a uma queda de avião, a um negócio grande que acontece, e a gente diz: poxa, hoje Deus me deu um livramento, porque eu passei ali, um carro tirou um fino, por 2 dedos não acabava comigo, não batia no meu carro. Hoje Deus me deu um livramento. E eu pergunto: será que foi hoje? Ou há quanto tempo Ele está te dando livramento que você nem percebe? Que Ele pode nos livrar de muitas coisas que nós consideramos insignificantes, mas Ele é um Deus de livramento? Sim. Mas acima de tudo também, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Meus irmãos, e eu particularmente vou falar com vocês porque que eu considero tão importante essa questão da consolação, do consolo. Porque algumas coisas inevitavelmente acontecem conosco. Alguns fatos indesejados acontecem na nossa vida. Algumas situações que a gente nunca esperaria, às vezes batem na nossa porta. E nesse tempo, a gente muitas vezes não sabe o que fazer. A gente não sabe explicar, não sabe porquê. E nessa hora, quando a coisa acontece, quando o inevitável chega, quando nós viramos a notícia, quando nós alimentamos a estatística do jornal, da pandemia, irmãos, nesse tempo, nós precisamos sim de um Deus de consolação. E aqui o apóstolo Paulo começa dizendo: Ele é o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Quem passa por tribulações? Quem tem tribulações? Em algum ponto da Bíblia nós temos uma promessa que não passaríamos por tribulações. Jesus disse assim para os discípulos, ele pertinho de partir, ele começou a falar com os discípulos, começou a contar o que iria acontecer, e ele só disse coisas que talvez a gente não gostaria de ouvir. Ele não disse que nós seríamos aceitos, que ganharíamos casas, apartamentos, bonificações, que onde chegaríamos teríamos hotéis nos esperando e pessoas para nos receber. Ele disse: vocês vão ser espalhados, vocês vão ser perseguidos. Isso vai acontecer por minha causa, mas eu falo isso para que vocês entendam que no mundo vocês terão aflições. Que no Brasil, sim, porque o Brasil faz parte do mundo, vocês terão aflições. Que as perseguições não serão um privilégio apenas das pessoas que estão na China, que estão em países fechados. Que vocês também podem ter o privilégio de serem perseguidos por causa do meu nome. Que os prédios e os templos fechados e queimados não será privilégio de países fechados na África ou em qualquer outro lugar. Que vocês também poderão ter no Brasil, em Natal.
o privilégio de serem perseguidos por minha causa. Eu digo isso para que vocês entendam que no mundo vocês terão tribulações, mas existe um lugar que vocês terão paz. Em mim vocês terão paz. Tenham bom ânimo, porque eu fui perseguido, eu fui traído, eu fui abandonado, mas eu venci o mundo. Então a nossa vida, a vida do cristão, a vida da igreja aqui na terra, a vida da igreja no Brasil em Natal, irmãos, é uma vida assim, que ela é pincelada, ela é temperada no contexto da vida do homem, do ser humano, independente de ele vir ao culto, de ele cantar, de ele ofertar, de ele fazer todas as coisas. É uma vida que tem tribulações. Por isso o nosso Deus é um Deus que se apresenta como um Deus de consolo, porque a pandemia veio para todos. O vírus não pergunta se você tem cartão de membro da Lagoinha ou não. O vírus não pergunta se você é ateu ou crédulo, nada. Ele apenas vem. Assim como o sol, que brilha para os adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, e brilha para os blasfemadores que zombam de Deus a todo momento. A diferença está quando vem o dia mau. A diferença está quando as tribulações chegam. Porque a consciência, a certeza, a convicção de que existe um Deus que é o Deus de toda consolação, virá sobre nós e não nos deixará atingir o nível do desespero. Não deixará que o louvor que outrora, nos tempos de glória, nos tempos de graça, das vacas gordas, das aglomerações, das igrejas cheias, dos shows, de tudo bonito, quando cantávamos, nos arrepiávamos, levantávamos as mãos, não, o Deus de consolação não deixará que esse louvor tão bonito seja substituído por murmurações de um tempo difícil, de um tempo de escassez, de um tempo de falta. É o consolo de Deus em nossa vida que deixará fluir o louvor e não dará espaço para a murmuração. É o consolo de Deus em nossa vida que não deixará que perguntemos quem é o culpado ou por que, Senhor, isso está acontecendo. É o consolo de Deus em nossa vida que nos fará entender que o nosso Deus soberanamente nunca perdeu o controle de absolutamente nada, e de que uma folha não cai da árvore sem que Ele autorize, que um fio branco do meu cabelo não cai sem que Ele dê permissão para isso. É esse consolo que nos dá paz, que nos faz descansar em meio a um turbilhão de dificuldades, a um turbilhão de dúvidas e de perguntas. Há uma certeza dentro de nós: o meu Redentor vive. O consolo que não deixará que a condenação chegue sobre a sua igreja, para dizer isso aconteceu porque eu estou em pecado, porque eu estou errado, porque eu estou fora do chamado. Deus levou minha mãe, meu pai, meu irmão, minha esposa. Não, irmãos. Eu estou falando da história de um homem que estava cumprindo o projeto de Deus, que foi chamado pelo Mestre, foi discipulado pelo próprio Cristo, e que ele disse que esse Deus de toda consolação nos consola em todas, absolutamente todas as nossas tribulações. Aí vem a parte que mais me alegra nesse texto, quando ele diz: para que isso? Por que acontece? Eu não sei, mas para que eu sei. Por que acontecem as tribulações, Levi? Eu não sei, mas para que eu sei. Ele diz: para quê? Para que com a consolação que recebemos de Deus. Quem já foi consolado por Deus? Aí na sua casa, onde você está, você já recebeu o consolo de Deus em um momento difícil?
em um momento de luta, em um momento de dificuldade, em um momento de desespero, ou da iminência do desespero, quem já recebeu a consolação de Deus? Quem experimentou aquele bálsamo refrescante do Santo Espírito de Deus derramado sobre nossa vida, amenizando a dor, nos livrando do sofrimento? Para que Deus nos consola? Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. A igreja tem que amadurecer para entender que as dádivas que Deus tem nos dado, os dons que Ele tem nos presenteado, as bênçãos que Ele tem graciosamente colocado em nossas mãos, não são troféus para pendurarmos na prateleira de nossa estante, não são medalhas para pendurarmos no peito, para avaliarmos a nossa fidelidade ou o nosso nível de intimidade com Deus, porque por causa disso Ele me dá isso. Não há meritocracia. Ele graciosamente nos dá tudo que Ele tem nos dado, é para que possamos redirecionar, passar em frente, distribuir. Em tempos de tribulações, somos consolados para que possamos consolar a todos que estão passando por tribulações. Versículo 5: porque assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, por que somos atribulados? Eu não sei. Mas ele diz para que nós somos atribulados. Ele diz: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, ao qual lhes dá paciência, para que suportem os mesmos sofrimentos. Irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo aqui um pouquinho de introdução a respeito do que ele vai falar, de uma experiência própria. A gente vê as histórias e, poxa vida, que legal, o apóstolo Paulo falava com ele, foi discipulado, viajava, poxa vida, rodou tudo, abriu igreja. Paulo daqui no caso, né? Está dizendo: eu também vou para Caicó, vou para Sul. Será que a gente quer a vida do apóstolo Paulo? Será que tudo que ele recebeu de Deus de revelação, escreveu mais da metade do Novo Testamento, revelação direta de Deus? Será que a vida dele era uma vida assim de mar de rosas? Ele cortava manteiga com faca quente? Quem nos vendeu a ilusão? Quem nos vendeu a fábula que a vida do cristão era um mar de rosas nessa terra? Eu tenho uma teoria. Se tudo aqui fosse do jeito que a gente quer, eu acho que a gente não ia querer sair daqui. Ia ficar dizendo: Deus, mais um pouquinho, que aqui está tão bom, tudo que eu quero acontece. Mas o apóstolo Paulo estava falando sobre isso, que a gente tem que aprender a ser consolado por Deus. E como Deus não é um Deus teórico, Ele é um Deus prático, Ele nos ensina através da prática. Então nós aprendemos a ser consolados, entendemos, temos a experiência, que Deus é um Deus de experiência. Ele não nos convida para fazer um curso, para um seminário. Ele nos convida para ter uma experiência pessoal com Ele. E Ele vai nos ensinar sempre através de experiência. Quem quer ser ensinado por Deus?
As mãos já ficam pensativas. O apóstolo Paulo está só anunciando aqui. E eu vou pular alguns trechos. Versículo 8, mesmo capítulo. Aqui a minha carne vai sentir o que eu vou ler. Porque ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconsiderem as tribulações que sofremos na província da Ásia. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu fui pregar o evangelho, eu fui cumprir o chamado, eu fui obedecer a Deus, um homem obediente. E ele disse assim: eu não quero que vocês desconsiderem os dias maus na vida de vocês. Não quero que vocês desconsiderem as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Quem já orou algo assim algum dia? Senhor, eu não suporto mais. Senhor, está muito mais do que eu posso suportar. Quem já passou por uma situação assim, inédita na sua vida, que não via resposta, que não tinha solução, que não via nada, não via nem a luz no fim do túnel, nem o túnel, nem via coisa alguma, onde você se mexe para um lado e tem uma bronca, quando se mexe para o outro tem outra, quando vai se deitar a cama quebra, dá dor de cabeça, vai fazer um café, acaba o gás. Quem sabe o que eu estou falando? E a gente diz: Senhor, eu não posso, está além da minha capacidade de absorver golpes sem ser nocauteado. Se eu estivesse pregando, falando na televisão aqui, ou aqui para alguns, se eu estivesse pregando para anjos, talvez eu estivesse falando coisas que ninguém entendesse. Ah, mas como eu tenho certeza que vocês são iguais a mim. Onde fomos provados, além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. O círculo está se fechando, queridos. O círculo está se fechando. O homem de Deus relatando tribulações, aflições tão difíceis que talvez tenha vindo do coração dele um desejo até de morrer, porque a esperança na vida parece que tinha acabado. Não se condene pela sua humanidade, não se condene pela sua limitação de viver, não se condene pela falta de recursos, não se condene porque de repente você não tem uma resposta clara para a tua esposa, para os teus filhos, para a tua empresa, para os teus empregados. Eu sei do que eu falo. Nós somos humanos, nós somos limitados. Nós somos poeira. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Versículo 9: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Alguém já recebeu uma sentença de morte na sua vida? Como Rafinha falou aqui, uma morte física, a morte da sua empresa, a morte da sua condição social, da sua falência. Morte, quem já recebeu uma sentença de morte? Eu recebi. E para que serve uma sentença de morte na nossa vida? Por que vem uma sentença de morte? Eu não sei. Mas eu sei para quê. Porque está escrito.
de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para quê? Para que não confiássemos em nós mesmos. Sabe por que vem a situação inexplicável? Sabe para que vem a situação fatal, a sentença diante de você? Porque o mais poderoso dos homens, o mais forte dos homens, o mais rico dos homens, diante da morte ele se curva, ele se ajoelha, ele se humilha, ele faz qualquer coisa. O apóstolo Paulo disse: nós não apenas tivemos vontade de morrer, veio sobre nós uma sentença de morte, não para que confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita mortos. Como Rafinha leu, para que aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto tecnicamente, mesmo que esteja com a falência decretada, mesmo que esteja com o despejo decretado, mesmo que esteja em cima de uma UTI, ainda que esteja morto, ele viverá. Para que não venhamos a crer em nós mesmos, na nossa capacidade, no nosso recurso, mas crer no Deus que ressuscita mortos. Ele já nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele nós temos colocado esperança de que Ele continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Irmãos, eu não sei se você diz: esse cara veio aqui num tempo tão difícil, fala de coisa mais difícil ainda. Eu queria que ele estivesse falando aqui. Eu liguei o culto para ver uma palavra de esperança. Eu liguei o culto para ver os 7 passos da prosperidade, qual o processo. Mas irmãos, isso é muito forte na minha vida. E como eu tenho dito, nós temos que viver um tempo de maturidade. O evangelho tem que ser pregado, tem que ser passado, irmãos, com o que nós chamamos hoje de autoridade. E a autoridade não vem de um conhecimento teórico, a autoridade vem de um conhecimento prático, de uma experiência. O evangelho não é para ser contado, o evangelho não é para ser ensinado, o evangelho é para ser testemunhado através de uma experiência viva, pessoal. Jesus disse aos seus discípulos, lá em Atos capítulo 1, você vai ver os discípulos querendo saber quando é que vai acabar o mundo, e ele diz: calma, calma, o Espírito Santo virá sobre vocês, e então vocês serão as minhas testemunhas. Deus não nos chamou, Jesus não nos chamou para sermos palestrantes, para sermos pregadores nesse sentido de, assim, passadores de sermão, para darmos palestra do evangelho. Não, Ele nos chamou para sermos suas testemunhas. A nossa vida como cristão será uma vida plena quando o mínimo que nós tivermos de experiência com Deus será aquilo que nós testemunharemos para revelar esse Deus ao mundo. Porque o pouco que nós conhecemos de Deus terá autoridade quando for passado como um testemunho de vida para a sua esposa, para o seu marido, para o seu amigo, na escola. Porque uma teoria pode ser contestada, um discurso pode ser contestado, uma palestra pode ser contestada, mas o seu testemunho de vida não, porque você vai morrer repetindo aquilo. Há 13 anos atrás, eu fiquei muito feliz, porque na minha casa nós receberíamos a nossa segunda filha. Eu já estava muito feliz porque tínhamos uma. A sentença na minha casa era para não ter nenhum. Deus me deu uma, estava feliz, mas depois Ele quis me dar mais uma.
Eu me fiz de doido. E essa minha segunda filha, Lorena, ela nasceu com, não vou entrar em muitos detalhes, mas ela nasceu com um problema congênito lá de saúde, tudo, e ela precisou ser cirurgiada logo no segundo dia de vida, como aconteceu. E naquele momento, vou ser bem sucinto, eu recebi na minha vida uma sentença de morte, porque o médico disse: Levi, é o seguinte, hoje a gente já tem algum resultado. Antigamente era morte certa, mas hoje a gente tem um resultado já. Vamos ver o que vai dar. E irmãos, naquele tempo vocês sabem como é a vida de crente. A gente ora, chama a família, reúne, faz aquela coisa toda. Vou pular todos os processos até chegar nesse ponto que eu vou chegar aqui. No segundo dia de vida, a minha filha foi cirurgiada. Minha esposa estava num hospital, ela foi para outro, ficou tudo espalhado. E eu fui lá para aquele hospital. E até onde eu poderia ir, eu fui. Que era o limite do corredor da UTI, onde ela fez a cirurgia. E Deus sabe como lidar tudo. Eu não sou aquele cara que tem a Bíblia decorado, mas a Bíblia se acabou para mim. A única coisa que Deus deixou visível no meu coração foi esse trecho que eu acabei de ler para vocês. Eu não sabia como, eu ia e voltava para cá, ia e voltava para cá. E há um para que eu estou falando isso hoje, que eu também não sei qual é, mas também não me interessa. E ali naquela UTI, eu estava na porta como um cachorro, um cão de guarda, sentado em uma cadeira. E eu só sabia ler isso num palmezinho pequeno que eu tinha na época. E eu só ficava lendo isso. Irmãos, não queremos que desconsidere as aflições que passamos na Ásia, onde fomos tentados além das nossas forças, onde até a morte nos era favorável. Eu sei isso decorado. E chegou uma hora que o tempo estava passando, eu estava sentado, lendo. E quem vive em um hospital talvez saiba que eu entenda melhor o que eu estava falando. O corredor principal estava aqui e tinha uma saída de serviço por trás, logo do lado. E eu lembro que eu estava lendo esse trecho de novo, o versículo número 8. E na minha visão periférica eu vi sair um enfermeiro de trás daquele corredor. E quando eu olhei, eu estava lendo assim: ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. E rapidamente naquele flash eu vi o enfermeiro saindo. E ele estava saindo com um pacotinho. E na minha cabeça, eu sou um cara muito racional, veio logo tudo. Tudo que poderia ter acontecido. Eu estava esperando a cirurgia da minha filha, uma criancinha recém-nascida, o cara saindo pelo serviço com um pacotinho. Tudo veio na minha vida. E lá dentro veio aquele negócio que disse: pronto, deu errado, está lá, ó. Daqui a pouco vão te chamar para te receber o pacote. Nesse flash de tempo, que eu já estou demorando muito, mas foi uma fração de segundos, eu olhei e vi aquilo, veio todo o raciocínio, acabou tudo. Eu baixei e continuei lendo, para que não confiássemos em nós, mas no Deus que ressuscita mortos. E Ele nos livrou e continuará nos livrando de tão grande morte. E eu não sei quantas vezes eu continuei lendo isso, porque eu não conseguia ler outra coisa. Eu vivi isso. Eu pedi consolo a Deus, porque eu não estava disposto a murmurar. Eu pedi forças a Deus, porque eu queria continuar andando em frente. E a minha vida passou por um avalanche muito gigante nessa hora. A partir desse tempo, a minha filha se recuperou, saiu. Foi uma onda grande. Hoje ela está aqui, graças a Deus. E um dia eu cheguei lá na minha loja, que eu tinha uma loja, minha não, que era de tanta gente, né? E eu cheguei lá acabado, quebrado, e um amigo que trabalhava comigo olhou para mim. E ele disse assim, eu imagino que ele deve ter visto. Eu abandonei o meu negócio por mais de 30 dias.
Quando voltei, não sabia onde estava nada. Quem sabe o que eu estou falando? Foquei dentro da minha casa. E quando eu cheguei lá, que eu estava entrando assim, ele olhou para mim e disse: Levi, cara, a tua cara está destruída. A tua fisionomia não está abatida, não. Palavra de consolo, hein? Eu não sei, eu imagino que ele deve ter visto o resto de homem que ele deve ter visto ali. E aquele Espírito Santo de Deus, que é o Deus de toda consolação, completou o versículo que aquele meu amigo não completou, e que eu vou ler para vocês agora, que é no capítulo 4 de 2 Coríntios, quando ele diz: de todos os lados nós somos pressionados. Eu já vinha de pressão de saúde, já vinha de pressão de família, pressão financeira, o comércio, a minha empresa, estava tudo virado. Onde eu chegava era alguém me cobrando alguma coisa que eu estava ausente há quanto tempo. Então, de todos os lados nós somos pressionados, irmãos. Nesse momento que estamos vivendo, nesse momento que você está vivendo na sua casa, como Paulo disse aqui, um manda fechar e o outro quer que abra. Um manda ir, o outro manda voltar. Pressão de todos os lados, mas entenda, a igreja do Senhor tem que entender que isso não está dizendo que tem nada de errado, que Deus não perdeu nada, que nós não estamos soltos no universo. Nós podemos sim pressionados de todos os lados, mas não desanimados. Quem já viveu isso? Eu nunca tinha vivido. A minha primeira menina nasceu, vai para o hospital, compra flor e tal, recebe presente, depois visitante em casa. Eu não tive isso. Eu não estava esperando. Quem estava esperando que o Brasil fechasse? Aí você é crente, é pastor, é missionário, é tudo no mundo. Aí você chega em casa com uma cara assim, e os teus filhos dizem: o que aconteceu? Você diz: não sei. Quem não ficou perplexo? Quem? Podemos ficar perplexos, irmãos? Sim. Mas não desesperados. Temos consolo para isso. Somos perseguidos, mas nós não estamos abandonados. E como meu amigo disse: cara, como você está abatido. Há 13 anos ele falou isso para mim. E lá dentro, esse Deus de toda consolação disse: mas você não está destruído. A igreja pode estar perplexa, a igreja pode ser perseguida. Sim, bate uma foto daqui, um monte de cadeira vazia. Alguém vai dizer: a igreja pode estar abatida. Mas a igreja madura sabe que não é isso que vai fazer com que ela saia do seu propósito. Ela vai permanecer como aquela eclésia que sai procurando e enfrentando desafios, porque mesmo abatida, ela não está destruída. Procure uma experiência viva com Deus. Procure uma experiência real com Deus. Não se abale pelo que está acontecendo lá de fora. Isso pode te abater, mas não vai te destruir. A resposta virá. As perguntas virão. Você não tem resposta para tudo, pai. Você não tem resposta para tudo, mãe. Tem muitas perguntas que os nossos filhos fazem que nós não sabemos responder. Os empregados fazem e nós não temos como responder. Mas entenda, para tudo há um propósito em Deus. Para tudo há um propósito para que nós possamos avançar, amadurecer, crescer. E é sempre seguindo o projeto que Deus tem para nós, a sua igreja. Porque eu creio que um dia
Essa igreja que deixou de ser uma menina e agora está se tornando uma mulher forte, experiente, se encontrará com seu noivo. E tudo isso será passado. Mas acredita, irmão, a dificuldade que você passa, que eu passo, é a oportunidade que nós temos para experimentar o consolo desse Deus, que é o Deus de toda consolação, para que com a consolação que somos consolados, possamos consolar a tantos que estão aí, bem pertinho de você, bem pertinho de mim. Que Deus continue abençoando a sua casa e a sua família.